Este é um programa de extensão que acontece no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi idealizado há pouco tempo, saiu do papel há pouco tempo, vem das nossas necessidades enquanto docentes de educação básica, de pensar sobre a nossa prática. Então, por isso que é um programa que se propõe a conversar com docentes e relatar o que a gente faz também. Então, é troca. Acho que a palavra conversa é realmente muito importante para a gente. A gente quer pensar sobre educação básica. Os nossos acertos, os nossos erros, as nossas conquistas, as nossas frustrações, que muitas vezes nos ensinam muito também. É um grupo interdisciplinar, e esse é um conceito que a gente tem tentado achar um caminho, a gente tem tentado estudar sobre ele, né? Então, daqui a uns dias a gente vai começar a divulgar essas leituras e também fazer encontros de leitura aberto para quem queira participar e pensar junto conosco. Mas ele é interdisciplinar na sua organização. A gente tem professores de várias áreas atuando aqui conosco, e esses encontros vão tentar demonstrar um pouco disso, assim, desses conhecimentos específicos nesse primeiro momento. Depois a gente vai pensar como é que faz encontros para dialogar, e assim a gente vai indo, a gente está em construção e a gente quer que se multiplique. Então, quanto mais pessoas puderem vir caminhar junto conosco para pensar o que vai ser esse programa, mais bacana vai ser para nós. Então, a gente decidiu começar com algo mais íntimo, vamos dizer assim, com duas pesquisadoras, professoras, né, atuantes, leitoras, que já conhecemos, né? Então, com quem a gente conhece, assim, a gente fica mais tranquilo desde fazer o primeiro encontro, né? Agradecemos imensamente o aceite das gurias. Eu deixei aqui no videozinho no início rodando a mini biografia delas, se elas quiserem se apresentar um pouquinho. A gente tem 1 hora de encontro, né? A gente sabe que é um pouco cansativo ficar na frente da tela. Elas vão fazer exposições, mas a ideia é que a gente possa ir conversando. Eu vou ir fazendo algumas provocações para elas, e eu já vou fazer a primeira provocação de saída, e aí vocês se apresentam, dão um oi e já começam a conversar. Se quiserem que eu projete alguma coisa, vocês me avisam daí, tá, Ana? Acho que a Ana tinha enviado. Acho que é isso, acho que eu falei todo o oi necessário. Acho que eu não me apresentei só, né? Eu sou a Carol, professora de Língua Portuguesa e Literatura no Colégio de Aplicação, uma das participantes, então, desse programa, né, de extensão que a gente tem aqui. Então, eu vou passar para as gurias, e a primeira provocação que eu vou fazer para a gente poder conversar, ela é ampla, mas eu acho que já dá para a gente dar uma esquentada no nosso diálogo, que é a gente pensar o que tem de específico, o que existe de específico na leitura literária, né? Porque esse encontro está marcando isso, né? Leitura literária e não leitura de um modo mais abrangente. E eu queria ouvir de vocês, que são mediadoras, né, fomentam a leitura por onde passam, que concepção é essa, se vocês trabalham diferenciando um pouquinho da leitura mais abrangente ou não, e aí a gente já começa a aquecer para o nosso diálogo. Eu começo? A Maria Cláudia não abriu o microfone. Então, primeiro, boa noite a todas e todos, né? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. O meu nome é Ana Paula Secato, eu vi que muitas pessoas aqui me conhecem, né? Mas mesmo assim eu vou me apresentar um pouco, que acho que é importante. Eu sou formada e tenho mestrado em letras. Eu atuei durante 10 anos em redes municipais da região metropolitana e também de Porto Alegre, como professora de língua portuguesa. E neste ano eu assumi como professora do Instituto Federal, né, do Rio Grande do Sul, no campus de Rolante. Paralelamente a esse tempo, antes de entrar no IFRS,
eu tive uma atuação vinculada à formação de leitores e de mediadores de leitura na Feira do Livro de Porto Alegre. Tá? Então, só um momentinho que eu vou ter que abrir a porta para minha cachorra. Os animais, eles têm sido atuantes, né, nas lives, nos encontros virtuais, nas reuniões. Coisas de casa. Enfim, então, eu trabalhei durante esse período de 15 anos na Feira do Livro e trabalhei com a curadoria da programação da área infantil e juvenil, com programas de leitura que levam autores às escolas públicas e também com a formação dos mediadores de leitura, que o Colégio de Aplicação, né, foi um grande parceiro nosso na realização de tessituras, também da programação paralela da Mostra Traçando Histórias, que é uma mostra de ilustração, né, de literatura infantil. E então eu sempre circulei por esses mundos, o mundo da escola, mas também fora dele, dos eventos literários. E a primeira coisa que eu quero dizer é que são tempos muito diferentes. O tempo da escola é um tempo muito... os fluxos são mais, digamos, mais lentos. E num evento, a gente tem que tomar decisão o tempo inteiro. Não que na escola a gente não faça isso, né? Mas quando a gente está ali, a gente lida com a produção, lida com outras questões. Se um autor se atrasa, a gente tem que ir lá e chamar alguém para fazer uma contação. Tem tudo isso que se envolve. E aqui eu tenho alguns professores que fazem eventos em escolas, né? A professora Inês de Canoas, que está aqui, faz uma feira do livro maravilhosa lá na IMF Monteiro Lobato. Então, a Milene também faz lá na biblioteca em Novo Hamburgo. Então, conciliar esses tempos sempre foi muito desafiador para mim. Tá? Mas, pegando o gancho da tua pergunta, assim, eu vejo cada vez mais a leitura literária não só como a leitura de um texto. Vejo a leitura literária vinculada a uma experiência. Né? Então, eu fiz um PowerPoint, eu posso mostrar já, Carol? Ai, sim. Tu vai falando, Ana, que eu vou abrindo aqui. Tá, já pode ir para o segundo slide ali, que tem o texto, né? Então, a questão da experiência, né? Eu tenho pensado muito em como a escola negligencia quem o aluno é, no sentido daquele acervo imaginário que ele já traz para a escola quando lá pequenininho, antes de, né, nos primeiros dias de sala de aula, que é uma ruptura, né, quando a criança vai para a escola. E essa criança, ela não é uma tábula rasa, ela tem um acervo de narrativas, de cantigas, que ela traz do seu convívio familiar, né, social. Então, a escola negligencia isso, grande parte das vezes, porque ela já vem com um saber instituído e diz assim, é assim. Então, existe esse, digamos, esse apagamento dessa história dessa criança. E aí a leitura é muito importante, né, nesse sentido da experiência. Eu não queria deixar assim, sem ler o José Faleiro, até porque o José Faleiro é aluno dessa escola, né, do Colégio de Aplicação,
E ele tem esse conto do otário, um otário com sorte, em que ele faz um tratado sobre leitura, né? Então ele diz assim, lá no fim do conto: às vezes eu fico pensando, do meu barraco de pau caindo aos pedaços, lá na Vila Sapo, até o imponente e magnífico shopping total, no bairro Floresta, levou só 1 hora. E o que é 1 hora perto de uma vida inteira? 1 hora não é porra nenhuma. E nessa hora que passou, na ida para eu ver a minha irmã, não aconteceu absolutamente nada que não possa acontecer amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte de novo. Mas mesmo assim, eu vi coisa pra caralho nessa 1 hora. Deu tempo de eu ver 1000 bagulho e ouvir 1000 bagulho também. Deu tempo de eu pensar um montão, aprender um montão. 1 hora, pai, só 1 horinha. Mas durante essa horinha, eu vi de verdade. Durante essa horinha, eu ouvi de verdade. E, infelizmente, a maioria das coisas que eu vi e que eu ouvi não são boas. São terríveis, na verdade. São tão inaceitáveis que é inacreditável que estejam aí, todos os dias, para serem vistas e ouvidas. Então, o José Faleiro, para quem não conhece, é um escritor, né, porto-alegrense, que escreve neste livro, né, os contos, na sua maioria ambientados na Vila Sapo, que é uma comunidade que fica na Parada 12 da Lomba do Pinheiro, que eu tive a oportunidade de, inclusive, ser professora nessa escola onde o Faleiro fez o fundamental. Então, o Faleiro traz aqui um repertório imaginário muito interessante. E será que a gente exercita esse repertório com os nossos alunos? Ou a gente chega lá já despejando um conhecimento, né? E aí, essa ideia, pode passar, por favor, a ideia da experiência, para eu não ficar me alongando, né? A leitura literária como experiência. O Jorge La Rosa, que é um filósofo da educação, né? Ele tem um conceito muito simples de experiência, mas que é arrebatador. Né? Ele diz: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. Então, esse entrada que nos passa, que nos acontece. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Né? Então, o aluno chega à escola com esse repertório, né? E aí, o que a escola diz para ele? Isso não importa. Eu não quero te ouvir. Essa tua história não importa. Essa aqui, essa outra história é que importa. Né? E aí, vai acontecendo aquele fenômeno do silenciamento, que a gente vê que as crianças são muito falantes na sala de aula. A gente lê uma história para as crianças e as crianças participam o tempo inteiro dessa leitura. É pegar uma criança que não é alfabetizada, um bebê lendo. Ele começa a fabular, inclusive verbalmente, né, na língua, e a elaborar aquela história para ele. O Walter Benjamin diz que as crianças são cenógrafos que não se deixam censurar pelo sentido. Né? Então é isso. E aí a escola vai silenciando essa criança, e aí quando ela chega lá no 6º ano, ela ainda está ávida. Por isso que eu gosto tanto do 6º ano, né? Ela ainda está ávida. Mas a gente vai vendo que lá no 7º, no 8º, no 9º ano, eles começam a se retrair e achar que o que eles vão dizer vai ser julgado, vai ser desmerecido, né? E a gente sabe que isso é a escola, em grande parte,
que faz. Não é só uma questão da gente dizer, o adolescente é mais tímido. A gente sabe que o adolescente não é tímido. Né? Se a gente oferecer espaços de escuta para os adolescentes, eles falam, eles são contundentes, eles são críticos, eles vão dizer, inclusive, coisas que a gente não quer ouvir. Né? Eu, quando atuei na MF Guerreiro, com um projeto de empoderamento feminino e também com um projeto de antirracismo, eu vi isso, eu vi os alunos julgando algumas condutas dos seus professores. Por exemplo, quando um professor dá mais espaço para um aluno branco falar em sala de aula e um aluno negro, quando vai se colocar, ele é interrompido. A mesma coisa com as meninas. Né? Então, isso tem tudo a ver com a leitura literária, no meu entendimento. Porque a literatura, ela fortalece as existências desses alunos. Elas dizem assim, quem tu é importante. O que tu sabe é importante. E eu vou te ajudar a tu conhecer aquilo que ainda, né? Que tem ainda uma trajetória. Então, a gente vai junto nessa trajetória. Né? E a literatura é uma grande ferramenta para que isso aconteça. Então, eu vejo a leitura literária principalmente como uma prática de escuta, né? do mediador, né? E uma caminhada juntos. Eu tenho reavaliado essa ideia de que a mediação de leitura é uma ponte entre o livro e o leitor. Eu já acho essa concepção meio equivocada. Porque a gente coloca, parece que o mediador está ali no meio. E não, na verdade, a gente está ao lado do leitor. Porque o mediador é um leitor. Não existe isso de eu mostrar uma neutralidade quando eu vou ler uma história para alguém. Eu sou um ser humano, eu carrego uma subjetividade, eu carrego uma leitura. Eu não tenho como me desfazer disso. O que é diferente de eu também de condicionar essa leitura. Aí é uma outra operação, não é disso que eu estou falando. Mas eu vou ter uma intervenção nessa mediação que não necessariamente vai ser controladora dessa experiência do outro. Né? Por hora é isso. Ótimo, acho que já dá para a gente dar uma aquecida. A Ana traz vários elementos bem importantes para a gente pensar, né? Tempo da escola, concepção de experiência, repertório de aluno, imposição hierárquica, né, dos saberes, das culturas, como é que essas negociações acontecem dentro de sala de aula, desse espaço institucionalizado que privilegia, que seleciona narrativas a serem contadas. É muito legal, primeiro lindo, né, fortalecer existências, a leitura literária para fortalecer essas existências, muito bonita essa concepção, vai bem ao encontro da Michelle Petit, né, que eu sei que é uma das tuas referências, e ela fala em travessia, né, na mediação da leitura, mais como travessia, que tu vai junto, eu acho muito bonita essa imagem do atravessar junto. E aí acho que a gente pode passar para a Maria, que se apresenta e comenta um pouco, mas a Maria já tem um caminho que ela tem pensado, ela vai explicar daí talvez para nós, sobre os círculos de leitura, os clubes de leitura e pensar num contexto um pouquinho diferente, ainda uma situação educacional formal, mas ela é diferente. Daí acho que a Maria pode explicar para nós um pouco mais e como é que talvez esses elementos de tempo, de disputa de saberes acontecem, negociação de saberes nesse teu espaço que tu está pensando para atuar, como a leitura literária atua nesse espaço. Então, vocês me ouvem? Boa noite, meu nome é Maria Cláudia e antes de tudo eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a Carol pelo convite. Quando a Carol me convidou, eu fiquei pensando,
por que ela me convidou, né? Porque, assim, eu não tenho a mesma formação que a Ana Paula, não tenho a mesma formação que a Carol. Eu sou bacharel em letras, atualmente eu estou fazendo a licenciatura, mas, então, faz pouco tempo que eu tenho atuado em escola, de fato, né? Mas como eu sempre gostei muito de dar aula e atuo num cursinho pré-vestibular popular, eu vi a necessidade de fazer licenciatura, me rendi, achei que, bom, então, de fato, vou ser professora. Então, eu agradeço o convite, porque eu acho que quando a gente precisa ou quer falar algo para alguém, é uma oportunidade de a gente aprender também, né? Então, vou tentar mais ou menos responder a pergunta da Carol e também caminhar na mesma direção que a Ana estava falando. Então, eu trouxe, na verdade, uma citação da Michelle Petit, né? Eu acho que vai bem ao encontro, assim. Vou ler ela. Então, ela diz assim, no livro Leitura e Juventude, deixa eu ver só aqui. Os Jovens e a Leitura, desculpa, Os Jovens e a Leitura. Então, ler permite ao leitor, às vezes, decifrar sua própria experiência. É o texto que lê o leitor. De certo modo, ele que o revela. É o texto que sabe muito sobre o leitor, de regiões dele que ele mesmo não saberia nomear. As palavras do texto constituem o leitor, lhe dão um lugar. Eu acho que é mais ou menos no sentido de experiência, como a Ana estava falando, né? Então, muitas vezes a gente lê para encontrar palavra e sentido para coisas que a gente não sabia nominar, que a gente não sabia dar nome, né? Então, eu acho que a leitura vai muito nesse sentido de experiência, assim, enfim. Né? E também porque eu acredito que a literatura, né, a leitura literária, ela abre fissuras. Talvez ela tenha mais capacidade de sensibilização, de abrir portas ou dar outras perspectivas que uma leitura de um texto mais formal ou que tem um uso mais, como eu posso dizer assim, é um uso mais formal da linguagem, né? Ele talvez não nos convença, ou não nos comova, ou não nos toque da forma como a leitura literária pode fazer. E quanto ao que a Ana estava falando sobre a gente impor certos tipos de leituras para o estudante ou para o aluno, hoje mesmo eu estava relendo a importância do ato de ler, do Paulo Freire, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gente acabar reproduzindo um comportamento autoritário e elitista quando a gente acha que a gente tem que libertar os estudantes ou conscientizar eles meio que na marra, assim, né? Então, como isso é perigoso, assim, porque a gente pode estar fazendo uma imposição, né? E a gente está desconsiderando a história e o trajeto que os estudantes, os educandos já têm. Então, como a Carol tinha dito, na verdade, eu atuo no cursinho pré-vestibular popular, professora de português lá, e o meu maior questionamento era como fazer, na verdade, era fazer com que eles quisessem ler as leituras obrigatórias da URGS, né? Então, sempre que iniciava a aula, eu perguntava para eles se eles já estavam lendo, o que eles estavam achando, se eles estavam gostando. Porque essa tinha sido a parte mais prazerosa para mim na preparação para o vestibular. Então, eu queria saber o que eles estavam achando, se era assim para eles também. A partir disso, então, eu pensei em um círculo de leitura para ser um projeto à parte, né? Não seria dentro das aulas, mas como um projeto para extra classe. E então esse círculo ele teria como objetivo a leitura conjunta de um dos livros. A gente poderia fazer dentro das reuniões ou eles poderiam fazer em partes em casa para depois a gente discutir. E por último, então, eles produziriam uma revistinha a respeito desse livro, né? Teria uma produção autoral deles no fim. Mas eu acho que isso a gente posso ir falando depois, não sei. É isso, Carol. Isso. Muito bem. Para começo de conversa, acho que tá legal, né? A Ana trabalhou bastante tempo com fundamental, né, Ana? Agora eu acho que tu tá com médio. E eu acho que tem uma tensão aí que se estabelece
não sei, às vezes a gente já está tanto dentro da reflexão que a gente, às vezes, acha que algumas coisas são ponto pacífico e elas ainda não são, né? Que é aquela grande discussão de ensino médio, os trabalhos, historiografia, enquanto no ensino fundamental se entende que é o contato com o livro, que é o ensino da literatura, né? Então, essas duas tensões. E agora tu voltou para o ensino médio, né? Se eu não me engano, Ana, é isso mesmo. Então, talvez está experimentando uma coisa bem interessante, né? Que é de vir de uma construção curricular no fundamental, que apesar de existir um certo cânone também, porque das escolhas que vão sendo repetidas ao longo da história, assim, né? Agora tu está experimentando uma outra organização curricular, que tem outros objetivos. Como é que a leitura literária está surgindo daí agora? Claro, a gente está num contexto completamente outro agora, mas como é que tu está pensando isso? Porque isso vai bem ao encontro do que a Maria está também refletindo um pouco sobre, que é a leitura literária que um exame externo exige, né? Que está lá endossando obras, qualificando obras, valorando. E a gente sabe que alguns vestibulares têm melhorado suas escolhas, mas outros permanecem muito historiográficos, se a gente pensar em termos de representatividade, né? Todas essas questões. Então, acho que, Ana, tu tem um movimento agora bem recente, né? De estar trabalhando com outro público. Como é que tu está te vendo no meio disso tudo? E como é que tu está movimentando tudo aquilo de ensino fundamental agora para pensar o médio? Se está sendo um desafio ou não? Então, está sendo um desafio e a gente vai enfim, organizando as ideias, mas eu acho que o ponto de partida, foi uma coisa que eu já fiz, é fazer um questionário para os alunos. E aí, o meu questionário foi fazer um levantamento de livros. Por exemplo, o que condiciona a escolha de um livro? A capa do livro, o tema, né? Quais são os temas que mais interessam? Que mais? Perguntei também qual livro eles tinham lido e tinham gostado. Fiz um questionário no Google mesmo, porque foi nesse período de pandemia. E aí vieram respostas muito boas e algumas hipóteses. Eu comecei a construir algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu tenho é de que não tem tanta diferença assim. Porque tiveram algumas obras que marcaram a história deles, que são desse universo infanto-juvenil. Então, obras da Thalita Rebouças, da Paula Pimenta, O Diário de um Banana, que são leituras que os alunos fazem a parte da escola, né? Pegam na biblioteca e que marcam. Então, aí já existe uma hipótese. Não é tão assim, né? Fiz uma pergunta se eles já tinham ouvido falar na expressão literatura jovem adulta, e a grande maioria não, né? Perguntei se eles gostariam de participar de um clube de leitura, a maioria disse que sim, né? Mas aí quando eles vão responder o que eles fazem depois da leitura, que foi uma das perguntas, a maioria disse que fica pensando sozinho. Eu não me lembro como eu elaborei, tá, a resposta, mas que não compartilha essa leitura. Tá? Então, existe aí, pegando a Michelle Petit, né? A gente tem, o desafio é como transpor essa leitura que ocorre no espaço íntimo para o espaço público, do compartilhamento, né? Tem uma outra coisa assim, que eu preciso ainda, que eu estou conhecendo, que é, durante 10 anos eu trabalhei em comunidades periféricas, que se estruturam de uma forma muito diferente que uma comunidade numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né?
Então, como ler essa realidade, também eu estou aprendendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu curti a página da prefeitura, do espaço cultural, eu estou acompanhando o festival de teatro da cidade, que é muito importante. Então, eu estou pegando essas referências culturais desse lugar, que eu não conheço, mas que tem uma efervescência cultural muito interessante. Isso é um município pequeno. Então, isso é o que eu chamo do professor. É aquele que tem que ler os alunos e ler essa realidade que ele está inserido. E, principalmente, conhecer essas referências culturais desse lugar. Uma fala que me deixou muito tranquila, porque a gente sabe que quando a gente vem com essa abordagem do ensino médio, a gente leva a pedra, né? Os historiográficos, né, ficam meio assim. Mas eu fiquei muito feliz porque eu participei semana passada de um bate-papo com a professora Regina Zilberman, e ela disse que a gente precisa trazer para essa sala de aula esse repertório de leitura dos alunos das obras e desafiá-los, né, acolher, digamos, as leituras e desafiá-los para outras leituras, né? E paralelamente a gente ir discutindo como é que essa linguagem literária, né, se faz nos textos. A gente aprende muito pouco na escola, eu estou falando de fundamental, médio, de superior, inclusive no curso de letras, a gente aprende muito pouco como ler literatura. Porque a gente pensa assim, nos 5 elementos da narrativa, na intertextualidade, e eu vejo que, por exemplo, no ensino da língua, isso tá tem uma trajetória muito maior, né? E eu acho que o ensino de literatura tem que construir isso. Tem um livro maravilhoso do Caio Ritter, que é Cecília que amava Fernando, que é ela vai ensinando alguns conceitos de literatura, de poesia, né, através das leituras do Fernando Pessoa. Claro que isso é um livro literário, mas que legal seria que a gente tivesse um livro também para conversar com esse jovem leitor sobre alguns conceitos da linguagem literária, como ela se estrutura. E é algo mais bacana que trabalhar com os alunos a trajetória do herói, e aí a gente pode ter isso sempre, né? No fundamental e no médio. Então, falta ainda, eu acho que a gente, e aí lanço o desafio também para todo mundo aqui, da gente construir isso, enquanto professores de língua e literatura no fundamental e de literatura no ensino médio. Muito bem. Meu áudio está funcionando? Estão me ouvindo? Sim. Maria, eu fiquei muito pensando numa frase que tu disse ali. Tu disse assim, ao invés de fazer o estudante ler, que é uma coisa que a gente costuma ouvir e por vezes dizer, né, como é que eu faço meu estudante ler? A tua pergunta foi anterior a isso. Como é que eu faço o meu estudante querer ler? Eu achei muito sensível isso que tu traz, né? E tu tá pensando nessa formação de leitores, nesse convite à literatura, né? Em um outro contexto, que é o contexto do pré-vestibular. Como é que tu pensa que isso pode acontecer? Porque a gente sabe e diz, e vários documentos que estão por aí nos dizem que é um compromisso nosso, da educação básica, pensar a presença da leitura literária na escola. Isso é ponto pacífico, né? Agora, o que fazer com isso e como fazer é o que a Ana está trazendo ali de provocações para a gente, né? Ela trouxe exemplos que já mostram isso para nós, que a gente pode voltar depois. Mas e no pré-vestibular? E que motivação é essa que tu tem para pensar isso nesse espaço, que é um espaço
e tempo, para a gente usar um outro termo que a Ana trouxe, que não é o espaço e tempo exatamente formativo, ou seria num pré-vestibular popular diferente, né? O que tu poderia trazer das tuas reflexões, das tuas motivações quanto a isso? Muito bem. Então, eu acredito, assim, que um pré-vestibular popular, né, ele tem um objetivo de transformação social, né? Porque o objetivo é colocar pessoas que a gente sabe, historicamente, não ocupam os bancos da universidade, né? Então, pessoas pobres, de classes mais baixas, periféricas, pessoas negras. Então, ele já tem um objetivo muito claro, assim. E visto que ele tem esse objetivo que é político, eu acredito que tem um trabalho também de conscientização, digamos assim, né? Das pessoas entenderem que elas estão num lugar de opressão. Elas geralmente estão no lugar do oprimido. Então, entrar na universidade não é simplesmente dar lugar para essas pessoas, mas também que elas entrem na universidade cientes, né, do valor do que elas estão fazendo, do simbólico que é também elas estarem lá, porque corre o risco sempre da gente acabar só reproduzindo valores elitistas, né, ou valores das classes que oprimem. Então, eu acredito muito sinceramente que a leitura literária ela pode ajudar nesse sentido, assim, de conscientização, que eu vou dizer, mas não queria falar só isso, mas nesse sentido de conscientização. Porque, como a gente estava falando, a leitura literária, ela é uma experiência, né? Então, ela sensibiliza, mostra outros pontos de vista, talvez nos humanize, mas também porque apropriar-se dessas obras literárias que a gente sabe, historicamente, são supervisionadas por uma elite intelectual, é uma forma de andar por outros espaços, né? Então, não só passar pela experiência, né, da leitura literária, mas também apropriar-se desses livros, assim, né, como experiência própria, né? Conhecer esses códigos que geralmente estão afastados, né, das classes menos privilegiadas. Então, eu acho que o cursinho pré-vestibular, ele tem tanto esse compromisso de se dedicar a isso, né, a que mais pessoas tenham a oportunidade de entrar, concorrer e entrar numa universidade, principalmente as universidades federais, e também de conscientização, né, de politização das coisas, assim. E eu acho que é um pouco diferente o tempo que a gente estava falando, porque são muitas pessoas que frequentam os cursinhos pré-vestibulares são trabalhadores, né? Então, pessoas que têm uma jornada com mais horas, assim, que dificilmente têm tempo livre. Então, dar um espaço para que sejam realizadas leituras dentro do pré-vestibular com ajuda, com a mediação, ou enfim, com a companhia de outros leitores mais experientes, ou de leituras literárias eruditas mais experientes, seja um papel também do cursinho, né, nesse sentido de politizar as coisas, né. Eu acho que, por enquanto, é isso. A leitura enquanto um ato político mesmo, né? A gente sabe que, ou pelo menos deveria ser, né, emancipatório, para a gente usar um termo freiriano, e a gente precisa, na verdade, daí que todos nós sejamos conscientes dos nossos deveres e das nossas possibilidades, né, para a gente poder convidar outros sujeitos que estão diante da gente da sala de aula. E eu também acho, né, que a leitura é uma potência para isso, mas ela pode não ser, se nós não soubermos o que fazer com ela. E aí acho que eu vou retomar um pouquinho, a gente já está se encaminhando para o fim. Outro elemento que veio na fala da Ana, que me parece que se resume um pouco à pergunta: o que fazer com a literatura em sala de aula? O que fazer com o livro em sala de aula, né? Vamos pensar que concordamos que é muito importante, concordamos que é um ato político, que é um direito de todos. E aí?
pensei já em ouvir o estudante, estou lá com a representatividade, digamos que eu já tenha alcançado todas essas reflexões necessárias. O que eu faço com esse livro? Como é que eu possibilito a escuta a partir do livro, a sensibilidade, sem escolarizar num sentido negativo, que muitas vezes a gente vê em textos também teóricos, né, sendo mencionados. Então, a Maria tem um pouquinho menos de experiência com sala de aula mesmo, mas tem, então já pode talvez pensar um pouquinho, talvez como que tu pensa, como que tu vê isso, e a Ana da sua experiência já mais longa, né? Então, que eu acho que me parece uma ansiedade de um docente que está talvez começando, é um apaixonado por literatura, acredita naquilo, mas e aí, né? O que eu faço com esse livro em sala de aula? E é claro que não vai ser uma única resposta, né? A gente tem consciência disso, mas acho que é legal a gente pensar um pouquinho juntas aqui, um princípio de resposta, então, para que a gente possa ir embora pensando sobre isso. O que fazer com a leitura? Né? Daí é a mediação. A gente chama de ação mediadora da leitura. Bom, como tu diz, né? Já fizemos esse diagnóstico, né? Então já passamos aí para o professor que leu, né, a sua comunidade ali de leitores, que depois vai ter que fazer essas escolhas de acervo, né, do que eles vão ler, e aí a leitura propriamente dita. Eu li um livro faz muito tempo que se chama Como um Romance, do Daniel Pennac, que alguns devem conhecer, e o Daniel Pennac se vê numa sala de aula, né, na França, no ensino médio, e que os alunos não gostam de ler, assim, né? Não dão a mínima. Assim. E aí ele começa a ler os clássicos em voz alta para eles, em sala de aula. E aí eu acho que o início, o start, né? E isso não é só com a literatura, assim, é questão com outras áreas também. Né? A gente tem que fazer essa aproximação. E fazendo essa aproximação, manter essa experiência com a literatura, né, na centralidade da nossa prática. Porque não adianta a gente começar a ler o que o cara disse sobre o Machado de Assis, o que o outro disse, aí esse tem uma leitura psicanalítica, né? O que a gente chama lá na universidade de fortuna crítica. O aluno não está interessado nisso. Né? Mas a gente tem que colocar e para isso, né, um texto em sala de aula. Eu fiz uma atividade nesse pouquíssimo tempo que eu tive lá com os alunos, que foi ler os contos do Simões Lopes Neto com eles. Aí eu fiz uma seleção dos textos, pedi que eles lessem antes, mas eu pensei, eles não vão ler. Né? Eles não vão ler. Eu já estava me preparando para isso. Então, cheguei, dito e feito. Não tinham lido. Então tá. Então, a gente vai ler. E eu tinha combinado, esqueci de dizer antes, eu tinha combinado com eles que eles iam levar os textos para a sala de aula, ler no celular, e que a gente ia fazer um lanche, porque são 3 períodos, a aula é muito longa e tal, era uma aula de literatura e tal. Tá. E aí a gente foi lendo, e foi conversando, e foi comendo, e chegou a hora do intervalo, e ninguém falava nada da hora do intervalo, e aí quando eu vi, tinha se passado 5 minutos, e aí no intervalo, e aí saímos pro intervalo. Depois, e a gente ia lendo, discutindo, como um círculo de leitura mesmo. E aí depois eu apresentei para eles, né, perguntei se eles já conheciam, um artista chamado Victor Ramil. E aí nós começamos a ouvir as canções do Victor, né, inclusive uma delas que tem vínculo com os contos do Simões.
E aí um aluno disse assim, senhora, eu gosto desse tipo de música gaúcha. Que não é gauchesca, ele disse assim, que não é gauchesca. Gauchesca é música gaúcha, né? A gente chama de milonga. Então a gente começa a ampliar esses referenciais, né? E fazer essa interlocução com esse repertório deles, né? E eu acho que é isso que fica. Se eu tivesse lá chegado, gente, hoje nós vamos estudar o pré-modernismo, né? Nós temos aqui a lista dos autores, as características, né? Tem um cara aí chamado Simões Lopes Neto e tal, né? E aí, quanta coisa a gente teria perdido nesse tempo, né? Bom, essa é uma experiência do médio, que eu tenho muito pouca, mas do fundamental eu tenho várias. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que estabelecer um pacto de afetividade com os nossos alunos, né? E aí é bem freiriano, assim, de que todo mundo vai ser respeitado na sua vez de falar, vai ser ouvido. Isso é um grande desafio. Isso que a gente está fazendo agora, super monitoradinho e nos ouvindo, na sala de aula não acontece assim, né? Então, por isso que a leitura em círculo, ela é muito importante, né? Porque a gente revive uma prática ancestral de ficar em roda, né? E facilita nessa operação de eu ouvir e olhar para quem está falando, né? Essa roda. Então, eu fiz e vou fazer muito isso, a roda de leitura, né? E essa conversa da leitura. O que a gente vai fazer com a leitura tem que estar muito estruturado, né? Naquilo que a gente quer fazer com a literatura. Quais são as nossas intenções, quais são os nossos propósitos, né? Mas não de uma forma, como eu já falei antes, de condicionar uma leitura. E aí eu vou vendo que esse exercício da oralidade, que depois eu transponho isso no que eu chamo de roteiro de leitura, tá? Eu elaboro um roteiro de leitura da obra e a gente vai fazendo como atividades em sala de aula, né? É muito mais eficaz a gente ter feito essa discussão prévia, porque na hora da formalização, né, a gente já discutiu isso. E aí o aluno também elabora isso no papel. E aí eu vejo também o que ele está aprendendo. Outras atividades paralelas, né, que eu fiz, que foram bem legais, uma foi o desafio literário, que eu fiz um folhetinho, que pena que eu não tenho. Um folhetinho que são, a gente dobra, vira um livreto. Então, os alunos liam 5 livros da biblioteca da escola, de 5 gêneros diferentes, e cada uma delas tinha uma atividade para ele completar. Então, eu dei isso lá no início do ano, e eles completaram um desafio literário 2 meses depois, 3 meses depois. Isso era uma atividade bem livre. Tiveram alguns que não entregaram. E também o caderno itinerante de leituras. E quando a gente faz estudo de autor, por exemplo, o autor vai na escola, o autor vai na feira do livro, né? Que a gente lê muitas obras desse autor, a gente vai circulando esses livros e eles levam esse caderno para casa e vão contando, escrevendo. E aí eu digo assim, vocês querem escrever um poema? Escrevam. Querem desenhar? Desenhem. Façam uma história em quadrinhos, o que eles quiserem. Não determinem. E aí eles vão escrevendo a experiência de leitura deles, né? Isso foi tão legal que está marcando uma história, assim, né? Um fechamento dessa história para mim. Que agora eu estou terminando uma especialização e estou escrevendo um artigo sobre isso, sobre essa experiência escrita da leitura desses alunos que eu fiz no ano passado. Então, e assim, pensar que não tem receita, não tem sucesso imediato, é trabalho de formiguinha mesmo.
Ana, eu acho que a gente poderia ouvir e vamos, né, oportunizar novos encontros, quem sabe, para a gente ouvir um pouquinho de cada uma dessas experiências, né? Porque o que a gente tem percebido e o que esse programa quer propor um pouco é essa escuta mesmo, é essa troca que a experiência, que a vivência na sala de aula proporciona para a gente, né? Então, ouvir algo que funcionou muito, que não quer dizer que se eu fizer em outro contexto, em outra situação, vai funcionar exatamente igual, mas a partir daquilo eu posso criar alguma coisa, né? Trabalhar também a criatividade do docente. Eu quero só recuperar, já passo para a Maria, a pergunta que surgiu ali foi o que é um círculo de leitura, acho que a Maria daí pode falar um pouquinho mais para a gente, mas teve uma pergunta da Fabiola ali, que foi como o professor pode abrir espaços para essa mediação, para essa experiência de leitura em sala de aula, se existem tantos conteúdos a ensinar. E aí é o paradigma do ensino, né? É essa briga que a gente tem com as instituições e que a gente tem que ter muitas certezas daí, certezas no sentido de realizar leituras, pensar sobre as nossas intencionalidades, planejamento, eu acho que ele é muito importante, porque ele vai demonstrar as nossas filiações teóricas, e não é decorar, né, a fortuna crítica, mas é saber a minha concepção de literatura, a minha concepção de ensino, a minha percepção das coisas e como é que eu transformo isso, implico isso em diversificadas atividades de sala de aula. Acho que na fala da Ana, ainda que muito rápido, a gente percebe isso, né? Que quanto mais eu diversifico aquilo que eu estou propondo em sala de aula, mais potência eu tenho para alcançar diferentes perfis de estudantes que estão em tempos e em trajetórias e em subjetividades muito díspares, né? Porque faz parte da coletividade. Maria, acho que tu vai, então, fala um pouquinho para a gente das comunidades. Eu vou ler as outras perguntas, aí eu já não pergunto mais nada. Vou a partir do que o pessoal for dizendo. Se vocês não se importarem, quem está aqui nos acompanhando, acho que a gente passa uns 10 minutinhos para eu poder ouvir vocês um pouco mais. A gente vai até 19h10 daí, tá? Então, Maria, por favor. Bom, então, para falar um pouquinho do Círculo de Leitura, né? Na verdade, ainda é um projeto e vai começar nessa semana, então estou bem ansiosa. Foi bem legal ouvir a Ana para ter ideias, assim, e pensar a respeito do círculo que a gente vai começar. Quanto ao tempo, né, a gente resolveu fazer um círculo de leitura à parte, exatamente porque no cursinho eles têm 1h20 por matéria na semana, né? Então é um tempo muito curto. Como eles têm um objetivo assim bem ali na frente, que é o vestibular e é o Enem, a gente não tem como fazer coisas diferentes dentro da sala de aula. A gente tem realmente assim que cumprir certos conteúdos que vão ser cobrados nessas provas, né? Mas o cursinho se propõe muito a fazer atividades extras, mais não só para a questão de conteúdo, mas assim de reunião, de troca de conversa, enfim, né? Outros momentos, digamos assim. Então, o círculo de leitura, ele está sendo pensado como uma atividade extra. Provavelmente num tempo um pouco antes da aula, ou aos sábados, mas exatamente porque a gente não tem como usar o tempo de sala de aula para isso. E o círculo de leitura, ele é um pacto, né, entre várias pessoas de fazer a leitura de um dos livros, a gente vai fazer de um só, mas também é um momento de leitura em voz alta, né? Então, aqui pensando na Ana Clélia Dias, que fala bastante sobre isso. Então, conversar, ler o texto, partilhar do texto juntos, assim, né? Exatamente porque eu acho que é uma forma da gente tocar no texto sem ficar pensando só de forma muito abstrata sobre ele, mas ter experiência de leitura mesmo. Então, eu achei muito legal o que a Ana falou ali, de ler em sala de aula, é bem essa nossa ideia mesmo. Talvez a gente não consiga ler tudo, né, mas fazer leitura de alguns recortes, para que os estudantes tanto possam eles ler em voz alta, quanto possam ouvir os colegas e fazer interpretações ou compreensões juntos a respeito do texto, né? E a proposta dos círculos de leitura também é que tenham algum registro, alguma atividade de produção. Eu pensei em propor uma revista, tipo uma revista literária,
mas não necessariamente uma revista só composta de resenhas ou resumos, porque isso a gente consegue encontrar em qualquer lugar, né? Principalmente a respeito dos livros que são cobrados no vestibular. É mais numa produção de textos, tanto que complementem, assim, quanto, então, pode ser uma charge, pode ser um mapa, né? Ou pode ser alguma produção artística, mas alguma coisa que seja o resultado da leitura dos estudantes daquele livro, né? Mas de forma livre e bem leve, assim, mas no sentido do que eles sentiram, como aquilo se manifesta para eles, né? Então pode ser poema, pode ser charge, pode ser uma imagem, pode ser um mapa de onde acontece a narrativa, ou enfim, dos espaços do livro, né? E também no sentido deles se sentirem mais, deles se apropriarem, né, dessa leitura. É isso. Legal. Depois a gente pretende organizar também, pessoal, sugestões de livros, o referencial, né? Várias coisas a gente depois pede para as gurias, e a gente está com as páginas do projeto, a gente pode disponibilizar isso. Quero recuperar aqui duas falas, uma fala da Maíra, né? Que ela traz a ideia de ampliar o trabalho com a leitura literária, né? Tem mais de um teórico, inclusive o Roland Barthes, né, que vai defender lá no aula que se tudo sumisse, que ficasse a literatura, porque é o encontro de tudo, né, no fazer artístico. Eu ainda amplio isso, né, eu gosto muito, me deixa muito feliz o encontro da arte, né, então as várias produções artísticas, que é também essa ideia de estou trabalhando o livro e daí vem a música e eu vou compondo, né. E acho que a resposta da Maíra está no comentário de baixo da Ana, Ana Paula Seixas, que eu não sei se foi uma resposta efetivamente, mas eu acho que é a composição dos projetos, né? E o quanto me parece, e acho que esse é um tópico legal, e em especial para quem é docente, formal, porque a gente tem os mediadores de leitura que não são necessariamente professores de língua portuguesa e literatura, mas a gente tem também os professores de língua portuguesa e de literatura. E me parece que essa construção de projetos que são interdisciplinares, que são organizados a longo prazo, que pensam várias etapas, né? Eles podem auxiliar nessa ideia de experiência, de o que eu estou vivendo a partir daquilo, né? Relações, construções de sentido, né? Tornar o ato de ler algo mais significativo desse modo, que é quando eu vou lá e, inclusive, penso vários modos de escrita. A gente pode pensar os letramentos, aí já anuncio que a gente vai ter um encontro também para pensar letramentos aqui no Praped. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessa construção e o quanto ela implica professores que tenham tempo para planejar, professores que se sintam motivados, que tenham material também, né, para poder trabalhar em sala de aula, o quanto esses professores sejam incentivados a usar a sua criatividade, partindo dos alunos, ouvindo os estudantes, mas também se ouvindo, né, que muitas vezes a questão do docente está muito anulada, seja pelos documentos externos, seja pela direção. A gente sabe que as trajetórias são muitas, né, e a gente tem que tentar fazer o furo da utopia ali, para ir construindo isso, né? Deixa eu ver o que mais que o pessoal está dizendo aqui. Se vocês quiserem comentar algo mais, gurias, fiquem à vontade, tá? A Ana já disse ali que pode enviar os materiais. Ela já tinha disponibilizado, acho que ano passado, né, Ana, esse espécie de fanzine que tu fez com essas atividades das leituras, né? Deixa eu ver o que mais que a Maíra ali escreveu. O livro literário como ferramenta e não como experiência, né? Que eu acho que foi muito a discussão, o texto como pretexto, né? Durante muito tempo, que também não é exatamente um ponto resolvido na vida, né? A gente sabe que ainda não. E acho que a gente pode encaminhar, então, para as palavras finais, assim, o que vocês gostariam de finalizar dizendo, gurias? E depois eu encerro daí. Então, eu encerro primeiro agradecendo, né, a Carol, o pessoal dos professores envolvidos no Praped, todo mundo que está aqui dialogando conosco também. E eu queria, assim, como encerramento, passar uma mensagem
de esperança, né, no sentido de esperançar, vem do Paulo Freire, porque muitas vezes a gente se vê sozinho nessa empreitada dentro da escola. E eu acho que o comentário da Fabíola vai em encontro disso, e da Maíra também, de como irradiar essa prática leitora. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente faz, né? Porque muitas vezes as pressões elas vão ocorrer de vários lados, né? Às vezes a gente é questionado nas nossas escolhas, a gente tem que às vezes nos condicionar a um modelo pedagógico, né? Alguém falou ali que muitas vezes a leitura é uma obrigação, e eu não vejo tanto problema em pensar a leitura como obrigação, porque muitas vezes, né, ela vai ser assim. Mas a gente pode pensar em como que a leitura literária precisa ser uma necessidade. Como ela é para a gente, ela precisa ser uma necessidade para o aluno também. Eu acho que o conceito da experiência contempla isso. E se a gente conseguir, dentro dessa estrutura tão engessada, tão careta, colocar algumas atividades que envolvam isso, já é um começo, né? Outra coisa é que às vezes a gente tem muita ilusão. Eu tenho problema com isso. A gente bota muita expectativa naquilo que a gente faz, né? Mas a gente sabe que os tempos, né? O tempo da gente não é o mesmo tempo do outro. Então, se a gente continuar fazendo, né, não interromper, eu acho que o maior problema é isso. Não interromper, ter continuidade, né? Se a gente tem uma continuidade naquilo que a gente está fazendo com a leitura literária, aos poucos, porque os alunos respondem, né? Os alunos respondem e os outros vão começar a olhar, opa, quero fazer parte também, né? Então, é bem a ideia de irradiar essas práticas de leitura. Porque a leitura tem um lance muito legal, que é fortalecer os vínculos nossos com os alunos. Se a gente trabalha nessa perspectiva, né, da subjetividade, né, de como que a gente produz sentidos através da subjetividade, os alunos vão começar a chegar para o nosso lado. E aí, os outros professores vão ficar ligados nisso também, né? Então, a gente não pode, a gente tem que continuar, né? E nesses momentos aí que a gente está vivendo, um momento de luto, né? Um momento também que a educação está passando por uma transformação, e nessa transformação eu vejo muito um apagamento das subjetividades, né? Que engessa totalmente o processo educacional, essa coisa do ensino remoto, essa necessidade de vencer conteúdos, e o mundo lá fora, né? Como que a gente... Então, a arte, ela vai nos possibilitar esses momentos de elaborar essa experiência também. Então, que a gente continue aí se fortalecendo e se conectando mesmo, né? Esse momento de estabelecer uma rede também é muito importante, e também louvo esse programa por fazer isso. Obrigada. Maravilha. Maria? Eu quero muito agradecer a Carol de novo pelo convite, né? Dizer que eu aprendi muito, muito ouvindo a Ana Paula, e vou continuar seguindo o trabalho dela para aprender bastante. Eu acho que é muito do nosso o ensino, não sei se a gente pode dizer o ensino de literatura, né? Sempre me questiono sobre isso, se a gente ensina literatura ou se a gente faz uma aproximação, né, da literatura e da literatura mais erudita dos estudantes e tal. Mas o que eu quero dizer, assim, é que eu sou uma entusiasta da literatura, né? Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito, assim.
Então, acho que o meu desejo de estudar mais e estar mais próximo e ser professora de literatura é no sentido de aproximar os estudantes, as pessoas dessa experiência que é, né, que é uma abertura de portas, que é ver outras possibilidades, de sensibilização e, enfim, é mais nesse sentido. E eu não sei, né? Não tenho. Tô aqui construindo com vocês, porque, enfim, como eu disse no início, eu sou bem novata, assim, tô aprendendo e acho que é isso. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha, gente. Então, em nome de todos os docentes que estão envolvidos aqui no Praped, agradeço de novo as gurias por terem se disponibilizado a vir aqui compartilhar conosco, conversar conosco. Agradecemos a todos e a todas que estão aqui, né? E eu vi que deu problema na transmissão com o YouTube, né? Foi o nosso primeiro momento tentando fazer isso tudo, né? O próximo encontro não haverá todos esses problemas, a gente está aprendendo e a gente quis fazer isso logo para também encontrar pessoas. Eu acho que a ansiedade nesse momento, né, tem sido um pouco essa, que a gente possa se encontrar. Então, pedir desculpa por esses probleminhas técnicos, mas acho que no fim das contas funcionou, deu certo, foi um momento de partilha então, e a gente vai seguir, vou pedir já... boa, fazer um... vamos. E a gente segue, nós vamos pedir depois para as gurias algumas indicações, colocar lá nas redes, o site do Praped está quase saindo, então lá vai ser um canal também, a gente quer usar como plataforma para disponibilizar várias coisas, para que professores e professoras possam se encontrar e trocar. Ana, como é que tu quer fazer essa foto? Me diga. Todo mundo pode abrir as suas câmeras e a gente faz uma foto coletiva, pode ser? Pode. Eu não sei se ele comporta tantas câmeras. Ah, tá. Eu acho que talvez não, mas aí abram aí, vamos ver quantos. Abram, gente. Vai. Vamos ver quantos a gente. 6 câmeras. É pouquinho, né? Tá. Então a gente pode. Vou dar um print na tela. Boa. Já ajuda. Óbvio, gente, tem mais um espaço. Vamos lá, quem se candidata? Se cabe 6. Com a gente. Foi? Funcionou? O microfone tá fechado, Ana. Não sei se tu tá dizendo alguma coisa pra gente. Eu só vou ver aqui se funcionou. Tá. Ó, ficou. Agora vai completar os 6. Vamos lá. Agora vai completar. Então tá. Vou fazer outro print. Vamos lá. Então. De novo. Amanhã eu vou fazer uma live com a escritora Ana Cláudia Ramos. Hoje eu estou com a Maria Cláudia Ramos. E amanhã eu vou fazer com a Ana Cláudia Ramos. Às 18 horas. Ótimo. Deixa eu só... Isso então, gente. De novo, muito obrigada. Seguimos conversando. É só o começo do programa. E a gente quer ouvir o máximo de docentes que a gente puder. Então, acompanhem que os próximos encontros têm outras temáticas. O convite também é que a gente ouça colegas de outras áreas para a gente se deslocar um pouquinho também. Acho que vai ser interessante. E agradecer pela parceria de vocês, que sem vocês não ia ter graça nenhuma a gente estar aqui. É isso, então. Obrigada, boa noite.